Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast, o Pariscast, Negócios de Sucesso. O podcast mais inusitado, educativo e animado daqui de Paris. E hoje nós estamos com um convidado. Eu vou deixar para a Moara dar o spoiler. Fala aí, Moara. Ele, paranaense de Londrina, conheço Londrina, hein? Uma cidade maravilhosa. Maestro do desenvolvimento humano e um destacado profissional no campo da comunicação e treinamentos de alto impacto emocional. Aos 32 anos, Master Training em PNL e treinador comportamental. Especialista em ajudar as pessoas a alcançarem o melhor de si. Reconhecido pela revista Caras, em 2023, como profissional em destaque no segmento de mentor em desenvolvimento humano em Portugal. Com mais de 300 palestras, preparem-se para serem inspirados, motivados e transformados. Muito bem-vindo, Petros Lucchesi. Obrigado pelo convite. Obrigado. Prazer nosso te receber aqui. Muito emocionada em estar com uma pessoa tão inspiradora, né? Isso. A véspera de um grande evento, você está aqui em Paris com a gente. Muito, muito, muito obrigada. E hoje ele veio bem a caráter de um cachorro. Ele veio bem lorde, tá, gente? A Ele gente lá no Brasil sonha em andar, fazer o quê? Andar de sobretudo e cachecol, né? Que lá não dá, você coloca e tira. Aqui eu vou colocar e vou usar. Tá certo. Isso mesmo, vamos explorar esse frio ao nosso favor, né? Então, certo. Muito bem. então Petros Lucchesi. Petros Lucchesi. Lucchesi. Eu quero saber o ponto marcante que teve assim na sua vida antes da sua profissão. Que eu sei que você era servidor público. Sim. Então, nós estamos falando de um ex-policial. Então, quem diria que um ex-policial seria um grande mestre do desenvolvimento humano? Minha infância foi uma infância tranquila. Eu nasci em Londrina, morei a vida inteira em Londrina, até me ausentar e vir para Portugal. Eu tenho 2 irmãos, a Aline e o Antônio, os 2 moram em Portugal atualmente. Minha mãe também mora em Portugal, minha família inteira está em Portugal. É porque meus pais já são separados há muito tempo. Minha mãe está em Portugal há 23 anos. Então já faz assim, desde 2001, né? 2001 E essa ponte é? 2001 eu tinha 10 para 11 anos, né? Então, agora, quando você voltou de Portugal, tem quanto tempo mais ou menos você está em Portugal? Vai fazer 5 anos agora. Em junho fazem 5 anos que eu voltei para cá. Voltei em 2019. Mas antes de voltar, aconteceu muita coisa, né? Nossa, uma história. Aliás, eu falo assim, que se eu fosse ganhar 1 ano de idade por cada coisa que eu já passei, experienciei, descobri, aprendi, errei, acertei, eu tinha pelo menos uns 64 anos. Quando eu voltei de Portugal, meu pai faleceu. O que aconteceu? Foi uma grande lição para mim, inclusive, né, nesse momento em que ele faleceu, porque eu voltei de surpresa, cheguei no dia 11 de março, dia 14 ele faleceu. Nossa! A gente fez uma coisa em casa com meus amigos, até umas 3, 4 da manhã, ele dormiu, nós dormimos, 7h30 da manhã ele já tinha falecido. Mas que bom que teve ele um te infarto. esperou para se despedir, né? Eu sinto que, na verdade, aqui eu tinha uma vida já bem tranquila na época, imagina, na época de 2009, eu ganhava 1.200 euros. Em 2009, 1.200 euros, perto do valor das coisas que era naquela época, era um grande dinheiro, né? Então, um dia eu simplesmente acordei e falei, olha, vai embora. Em 10 dias depois eu estava no Brasil e ele faleceu, né, no dia 14. E ali me veio com 18 anos, né, minha mãe longe, na época aqui em Portugal, perto de 2011, né, 2010, 2011, foi uma crise horrível na Europa, né, no mundo inteiro, e Portugal sentiu muito com isso. Então, eles aqui estavam passando por uma fase de reestruturação também, e eu ali naquela época me vi meio que sozinho. O que eu fiz? Fui me virar. Me vi numa fase em que eu estava fazendo faculdade de logística, e eu entendi a importância da experiência, então eu ia fazer estágio de manhã. Vocês conhecem aquela marca da Yakult? Conhecem Yakult, né? Então eu trabalhava numa distribuidora de Yakult num período da manhã. Ele adora. Eu também adorava. Ainda mais quando chegava, viu, o teu loja tá vencendo, pode levar embora. Aqui tem, né? Fiquei sabendo que aqui tem. Lá em Portugal não tem Yakult. Aqui tem. E o sonho de meu sonho de infância era uma Yakult de 2 litros. E agora tem no Brasil, né? Agora tem no Brasil. Tem 2 litros? É 1,5 litro, eu acho. Ou 1 litro, Nossa. enfim. Mas é uma grandona que, inclusive, em julho, quando eu fui pro Brasil, a primeira coisa
que eu peguei no supermercado foi a primeira coisa que eu peguei. Porque, enfim, né? A gente economizava aqueles potinhos. Porque eu queria tomar os 6 da caixinha toda. Aquele potinho, tipo, que acabaria tipo, em 10 segundos, a gente tomava em 3 horas, né? exato. Aí de manhã eu trabalhava numa fábrica da Yakult, à tarde eu trabalhava numa distribuidora de produtos de aromatização de espaço. Né? Legal. Foi quando eu descobri o que era, que existia óleo essencial. E foi quando, assim, foi um aprendizado que eu tive ali, porque eu me conectei num mundo que era coisa totalmente diferente, né? Que eu descobri que as pessoas tinham essências para ambiente, para shopping, para isso, para aquilo, para colocar em ventilação, para colocar no carro, para colocar em armário, e vendi tudo um pouco. Inclusive, eu posso só, assim, Claro. uma parada que nós temos os patrocinadores do Terra aqui com nossos óleos essenciais. Recomendo do Terra. Então, Adoro. agradecer também a Jutrizote que nos presenteou com esse difusor. Uau! Eu adoro do Terra, inclusive eu gosto muito nas minhas formações, eu sempre levo o de lavanda e o de peppermint, que é o de hortelã-pimenta. Eu durmo com lavanda sempre. Aí o pessoal volta no almoço meio, né? Imagina, almoça que eu nunca vê mais, né? Aí eu pego lá, dá a mãozinha, vai, esfrega na mão aí, aspira e faço isso aí pra galera dar uma acordada. E à tarde eu trabalhava nessa empresa, tudo na parte logística. De manhã na parte de transporte, à tarde na parte de gestão de estoque. Então eu me complementava bastante. À noite eu fazia faculdade e depois, como eu lutava nessa época já há quase 10 anos, então à noite eu trabalhava como segurança. Nossa. E assim, ele tava assim, com 18 anos, 18 para 19 a gente aguenta, Todo né? pique, né? A gente vai indo, Todo vai Saindo embora. da adolescência ainda já nesse ritmo bem tão novo, tão jovem. Você acredita que você já nasceu com isso? Ou ela foi desenvolvendo através da tua educação com os pais? Meu pai e minha mãe são vendedores natos, né? Eu cresci vendo eles negociando, tudo eles negociavam, tudo eles vendiam. Então eu tive muita... eles conversavam muito Base, bem, né? então eu tive muito base. Meu pai a vida inteira foi comercial externo, distribuidor e tal, Mas minha esse mãe seu lado também. empreendedor só veio depois. Porque você, até esse período, você trabalhava para outros e depois você foi para a polícia, isso? Eu tinha essa ideia de empreender e tava até a ideia na faculdade, eu pensava em ter uma transportadora, pensava em criar dessa maneira e eu entrei pra polícia, né? Aí nesse período, que eu tava contextualizando, Sim. abriu o edital da polícia e falei assim, Que era mais ou menos, tu Vou tinha... tentar. fiz os cálculos, falei, vai dar uns 3 e pouquinho por mês líquido, atualmente eu trabalho em 2 lugares, tal, para tirar 1.800 dólares, falei, olha... Vai ser interessante, eu vou fazer. Fiz, Já passei. tinha o CDF, vou passar. Não só isso, na época eu lutava, eu fazia musculação, então eu tinha um físico então você totalmente diferente. Porque a parte física foi muito tranquila passar. Sim. E era da polícia. E quando eu entrei Então, foi só pelo financeiro. Foi financeiro Era- com o objetivo inicial, olha só, eu pensei, vou entrar com o objetivo de sair. Sim. Né? Eu entendia, hoje eu tenho clareza, na época eu não tinha essa clareza que era um processo. Eu não entendia o que era um processo e como que esse processo poderia acontecer e me levar para onde eu queria chegar. Sim. Na época eu não tinha essa ideia, mas eu pensei assim, e entrei na polícia com essa mentalidade. E o que aconteceu foi muito engraçado, porque quando eu entrei eu falei, uau, não quero mais sair daqui. E eu lembro que eu tinha um major na época, ele falava assim, ó, eu entendo sua vontade, mas pensa bem, porque em 5 anos, de 3 para 5 anos, vai acontecer uma lista de coisas. Eu falava, não tem problema, pode acontecer. É porque é uma coisa que eu não sei, realmente. É comum quem tá dentro da polícia, porque você falando assim, várias pessoas você entrou e disseram, olha, não vai ser polícia não. Tipo, entra, mas depois sai. É comum quando você entra na corporação, acho que os mais velhos já te dizerem isso. É comum, principalmente para ser um choque de realidade, né? Porque quando você entra pra polícia, até costuma dizer que a pessoa comum, liga pra polícia e foge. E a polícia vai de encontro. Né? O problema tá ali, eles fogem e a gente vai. Exato. Então é uma coisa diferente. E esse major ele falou assim pra mim assim, o que vai acontecer? Nos 3 primeiros anos, vocês vão perder parceiro de trabalho em trabalho, vocês vão perder parceiro de trabalho por emboscada, vocês vão perder parceiro de trabalho por suicídio, vocês vão perder amigos que vão excluir vocês porque acham que vocês... Vai acontecer um monte de coisa. Você vai ser um incompreendido, você vai desenvolver estresse, vai desenvolver... E eu, não, imagina... Isso aí é com os outros, comigo não acontece. Aí, de repente, um dia eu me vi. Num momento em que eu tinha 3 dias de folga, às vezes.
ficava os 3 dias de folga em casa. Minha companhia era pizza e pudim. Hoje sobre essa Já mudou. sem pudim. Casar Paris, né? Porque tem propaganda do Casar Paris. Que Porque essa decepção... Que é o nome dos nossos patrocinadores oficiais também. Mas da próxima vez, pizza e pudim eu não vou esquecer. Se você quiser pudim... Eu adoro os dois. Você pode fazer um pra levar para Portugal? Claro! Não, e se você ver as fotos dos meus pudins, você vai ficar... Eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o podcast. Vamos bater, bro. Começou agora. Vamos fazer o segundo já agora, daí eu vou ter pudim o segundo. Não, só amanhã eu vou te mandar um pudim. Pronto. Então, assim, já mudou totalmente o contexto, porque o Petros que entrou aquele cara com um físico legal, aquele cara que já estava... E depois, na polícia, você começou a se acomodar, começou a... Não, eu ainda mantive bem. Só que assim, em 3, 4 anos, comecei emocionalmente a ficar abalado, né? Eu recebi ameaças de partidos de organização de crime criminosa, a gente começa a entender que nem tudo que reluz é ouro, né? E que tem muito mais pessoas contra você do que a seu favor, mesmo você fazendo todo o trabalho certo. Advogado, você paga do bolso, você não tem plano de saúde, você não tem nenhum tipo de assistência gratuita. Né? E aí você começa a dosar, fala, mas espera. E não só isso, né? Você andava na rua, um dia eu tava andando com a minha namorada na rua, eu olhei e falei assim, tava eu, namorada e minha avó na época devia ter uns 90 anos. E aí, a gente andando na rua assim, eu olhei assim e falei, já prendi aquele cara. Aí acabou o cara olha, e aí, senhor? Eu falei, e ele me reconheceu, e eu olhei com a minha avó e com a minha namorada. E aí, como é que eu fico? Né? Eu sentava no restaurante, eu não podia ficar de costas pra porta, eu tinha que ficar no fundo, de frente pro caixa, de frente pra porta, controlando tudo. Qualquer coisa era mão da arma, qualquer coisa era ação, sabe? Acontecido, eu tava andando, às vezes voltando de serviço pra minha casa, vi moto chegando no retrovisor e abordar a pessoa, porque tinha 2 caras na moto, tá um calor do caramba. E eles com blusa de frio todo, né, levou aquela suspeita. Então, foi quando eu buguei, né, literalmente, falei, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou a Portugal. Na época, né? Sim. Eu nem sonhava fazer o que eu faço hoje. Sim. Não sonhava nada. E foi um período da transição onde que o quê? Eu comecei a buscar um curso de finanças, porque eu falei assim, eu sou formado em logística, vou para finanças, eu gosto de gestão, acho que eu vou mexer com uma coisa legal. E viro consultor, legal. No meio do caminho, encontrei o termo coaching, que na época não era tão banalizado como é hoje, né? Infelizmente. Mas eu encontrei esse termo, fui pesquisar mais, mas eu entendi um detalhe interessante, que todas as formações de coaching que eu tinha visto, e fui procurar nas maiores instituições, estavam a ver com pentinho, falavam da PNL. E eu falei assim, mas PNL, que termo interessante, programação neurolinguística, ó, já me sinto até diferente por isso. E fui pesquisar o que era PNL e adivinha, não entendi. A PNL, né, Petros, nada mais é do que você ter a programação do seu cérebro ao seu favor. Você controla o seu cérebro. Nossa, isso é muito. É muito. Quando eu terminei a formação do PNL, eu fiquei travada. Porque o poder que isso tem é tão grande que eu falei, como assim? Isso é muito poderoso. E eu parei. Falei, não, peraí. Até eu conseguir realmente entender. Não, é poderoso demais. Minha prima, nessa época, ela falou assim, olha, você faz a formação de PNL, mas fala com esse cara aqui, que era o cara que nasceu na minha cidade, ele representava uma instituição, eu fui falar com ele. E o que acontece é muito interessante, porque ele não queria que eu me vendesse o curso de PNL, a formação em PNL, se eu não fizesse o treinamento. E mesmo eu pagando à vista a formação, ele falou, não vou, porque o negócio não é o dinheiro. Sim. E depois você vai entender o porquê. E eu falei assim, tipo, que louco, né? Aí eu cheguei a discutir com ele e tal, passou semanas, depois de semanas eu liguei pra ele de volta, falei, eu quero fazer esse negócio porque eu precisava, tava gritando, precisando de mudança, né? E aí eu entendi o porquê, porque não adiantava nada eu ter acesso a uma ferramenta poderosíssima se eu não estava preparado para aquela transformação que ela era capaz de gerar. E aí então foi quando desse treinamento, eu chorei uma vez só, né? Comecei na sexta, parei no domingo, foi um choro. Nunca na vida tinha chorado, tipo assim, imagina, postura militar, entendeu? Não, chama essa super chorando, essa aluna não chora. Sabe, aquela postura militar, aquela postura, tipo, rígida, de repente eu tô num lugar que eu fiquei olhando para aquilo, Enfim, foi. Aí chegou no domingo, eu falei assim, quero ser você, quero fazer o que você faz, e desde então eu nunca mais parei.
Comecei a estudar PNL, fui estudar coaching, fui estudar hipnose, fui estudar constelação, linguagem corporal. Dei a polícia em paralelo. Na época eu fui pra cavalaria da polícia, né? Me tiraram da rua, que eu precisava sair da rua. Você sentiu uma mudança, Petros, no teu comportamento? Você conseguiu também sentir a mudança nas pessoas à sua volta? Você conseguiu ajudar pessoas nessa época? Exatamente. Ou seja, as pessoas começaram a entender, né, que eu começava a acessar um estado de tranquilidade em relação a conflitos, a momentos em que exigia ali, talvez gerava um estresse maior e eu consegui resolver aquilo de uma maneira mais pacífica, né? Eu consegui manter mais o meu estado de espírito de uma maneira mais plena. E isso começava a chamar a atenção. É o que a gente fala. A gente não pode gerenciar as emoções, não existe, mas a gente pode gerenciar o comportamento. E as pessoas começavam a perceber, né? Até quando às vezes chegava em ocorrência, né, o pau tava quebrando e era, sabe, confusão, gritaria, chegava ali com tranquilidade, separava as pessoas que estavam confusas, conversava e as coisas resolviam de uma maneira diferente. E isso começou a ser notado e eu comecei até, como eu falei agora há pouco, comecei a fazer passando palestra, né? E essas palestras que você começou a dar, foi para esse público logo da polícia, em primeiro lugar? Não. Isso foi num terceiro, quarto momento, né? Inicialmente eu comecei mesmo na mesma instituição em que eu fiz a minha formação, eu comecei a atuar com eles. Entendi. E em paralelo, eu comecei a atuar muito com grandes multinacionais e eu fechava parceria com eles e eu pegava, por exemplo, palestra para os líderes, para o setor comercial, sabe? Ia dando, ensinando. Eu na época estava muito em alta a inteligência emocional, voltou agora. Sim. Então eu falava muito sobre a inteligência emocional e as soft skills, comunicação, liderança, persuasão, vendas, gestão emocional, né? Falava muito sobre tudo isso, sobre esses assuntos. E com isso eu fui rodando e teve mês, assim, de eu fazer 25 palestras no mês, assim. Que coisa boa. E eu fazia de segunda a sexta, era 3 por dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu começava a dar uma palestra, ia das 2 às 3h30, outro que começava às 16 até às 18. Foi se encontrando cada vez mais. Aí eu tava em casa, né? E cada vez mais, até que eu falo que eu fui treinando a comunicação e fui me desenvolvendo melhor ainda como comunicador, como orador. E a gagueira você tratou sozinho? Eu entendi o princípio, né? Como agora há pouco contei a história para vocês, eu fiz processos hipnóticos, né? De regressão à infância para ressignificar isso. A hipnose em si, ela é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Então, ou seja, a linguagem hipnótica nós usamos a todo momento. Nós não temos a consciência disso. O que é uma linguagem hipnótica? É quando, por exemplo, eu falo assim, imagina... quando eu te vendo a ideia, imagina, vou te vender um carro, aí eu falo assim, imagina então que esse carro você tá tirando aquelas férias que você gosta, dos sonhos, eu tô usando linguagem hipnótica, sabe? Estado de concentração, transe, voltando para dentro, criando imagens, base de PNL, dentro de tudo isso. E existem as técnicas hipnóticas, onde eu utilizo um protocolo, um passo a passo, para fazer com que você acesse estados internos, para poder ressignificar momentos. Ou seja, não é nada místico, não é nada de outro mundo, é científico. Eu utilizo características dentro dos meus eventos em que estão ligados a princípios hipnóticos para que a pessoa tenha um aproveitamento melhor, quando eu induzo um estado de concentração, de relaxamento, utilizo princípios hipnóticos, entende? Isso funciona para diversas bases, tanto para relacionamento, como para trabalho, para você aprender mais rápido uma língua. E, Petros, assim, essa hipnose você consegue fazer só individual ou consegue fazer se for um evento de uma forma geral, com muita gente? Sabe? Existem técnicas hoje, por exemplo, de alto impacto emocional, por exemplo, o Rebirth, que é uma técnica que utiliza, sim, a fisiologia também, que é a respiração, que nos ajuda, a expressão circular, que nos ajuda a acessar um estado de concentração e relaxamento, né? É muito utilizado no yoga, essa respiração, é aquela respiração do diafragma, né? Utiliza, assim, a fisiologia, mas também é uma linguagem que permite que a pessoa faça essa navegação, né? Isso funciona para céticos? A hipnose você consegue aplicar numa pessoa que desacredita? Não, porque tem muito. Tem, eu não acredito que isso funciona comigo, eu era uma. A questão da hipnose é a seguinte, a pessoa quer não, ao longo do dia ela está em estado de transe em vários momentos. Então, quando você troca a palavra hipnose por estados de concentração, é porque transe é uma concentração. Você está lendo o livro, você está em transe pelo livro, né? Então,
a pessoa ser cética ou não, ela passa pelo processo. O que acontece é que, imagina, se eu vou fazer uma dinâmica, um processo hipnótico com vocês, e você ficar na sua cabeça pensando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, eu não tô te ouvindo. Poxa, é óbvio, né? Não vai. Ou seja, para ela estar suscetível à minha sugestão, eu tenho que mostrar para ela que ela pode confiar em mim, que eu sei que eu estou fazendo, que o que eu estou falando funciona. Então, imagina, antes de chegar, por exemplo, o glass walking, que é uma técnica que as pessoas andam por cima do caco de vidro. Antes de chegar numa técnica de glass walking, por exemplo, a gente tem um dia inteiro de treinamento onde eu revelo e mostro várias coisas que criam uma confiança. Aí quando eu falo, bora andar no vidro? Bora, claro, já existiu. Só que se eu chego e faço isso no começo de um treinamento, vão falar assim, Não. ué. É porque é mais uma sugestão do que uma imposição. Chega um momento em que eu não preciso mais falar assim, eu quero que vocês fechem os olhos. Eu falo assim, a gente vai para uma dinâmica agora, senta na cadeira, a pessoa já senta e já fecha o olhinho já. Por quê? Porque ela já entendeu o caminho, né? Ou seja, antes de chegar nisso aí, eu dou vários exemplos, eu faço alguns exemplos, falo, vem cá você, vem aqui na frente. Eu faço várias, entre aspas, brincadeiras. Isso, sim, esse tipo de abordagem, método que você utiliza justamente, né, nas tuas palestras ou na tua mentoria. Eu saio muito, é até interessante, porque eu saio do convencional. Né? As pessoas que vêm nas palestras falam, nossa, mas é totalmente diferente numa palestra convencional. Por quê? Porque eu não chego e entrego teoria. Eu chego e entrego prática. Como assim, Pedro, se você entrega a prática? Ou seja, e a partir do momento em que eu faço a pessoa sentir também aquela emoção, qual que é a base da memória? As emoções. Sim. E na verdade, né, quando nós pensamos num processo terapêutico, nós estamos falando de uma cura emocional. Porque é a emoção que está ferida. Sim. Aquela emoção se feriu, aquele amor se feriu e desencadeou X comportamentos, entende? Então, se eu curo aquela emoção, eu curo aquela linha de comportamento. É como se fosse um colar de pérolas. Imagina que teve uma primeira pérola e ao longo da vida teve várias pérolazinhas, que são todos os momentos em que aquele mesmo contexto se repetiu e eu reagi baseado naquela minha defesa. Né? O que acontece é que eu volto lá com a primeira pérola e curo aquilo e automaticamente eu curo uma vida inteira de... E o bom, né, Petrus, é que não existe dentro da PNL aquele conceito de pau que nasce torto morre torto. Não. Né? A gente bem sabe que nós somos uma programação repetida, seja dos pais ou seja algo que a gente adquiriu na nossa vida, na nossa infância, até no útero da mãe. Exatamente. Então, assim... É bem isso que o seu treinamento de forte impacto emocional traz. É justamente isso, para ressignificar esses momentos de trauma. Exatamente. Você pode contar como funciona mais esse treinamento de forte impacto para quem ainda não conhece? A ideia do treinamento de alto impacto emocional, né, e tem até o nome assim, alto impacto emocional, o que é isso, né? Que doideira é essa? O que ele vai fazer de uma maneira bem objetiva e bem básica? Uhum. Ele vai fazer com que você encontre aquela emoção ferida. Sim. E eu vou gerar um impacto emocional tão forte quanto para poder ressignificar aquela emoção. Entende? Então, por exemplo, vamos falar em dinâmicas, por exemplo, a questão do medo de dirigir é um assunto super legal de trabalhar. Isso por quê? Porque imagina, a pessoa tem um medo de dirigir. Só que lá, o medo de dirigir é o comportamento fim. Sim. Aonde foi? O que tem por trás do comportamento de dirigir? Tem uma emoção ali, tem um momento. E a ideia, então, é, ao longo de processos totalmente estribados em técnicas de PNL, né, em técnicas de análise comportamental, psicanálise, entre outras ferramentas, eu ressignifico aquele comportamento gerando uma emoção tão forte quanto. Então, esse é o alto impacto emocional. Por exemplo, quando nós temos a dinâmica que é o fallback. Fallback, a pessoa ela fica suspensa, tipo aqueles andaimes, fica de costas e a equipe está segurando ela, ponto, que a equipe solta e ela... cai de costas numa rede onde as pessoas estão com o braço segurando ela. Entendeu? Só que ela está lá em cima e ela tem que confiar 100%. Olha o impacto emocional que isso gera. Isso junto com o filtro correto, com a técnica correta. Não façam isso em casa. Deixa eu perguntar uma coisa. Então, diante de toda essa palestra, mentoria, que tipo de resultado ou mudança as pessoas podem esperar quando fazem essa mentoria? Ou... não a mentoria certa, né? Ou participa desse tipo de evento. Eu falo que de uma forma muito objetiva, eu desbloqueio vidas. Sim. Né? Porque hoje, imagina, nós aprendemos comportamentos do nosso passado,
Nós aprendemos maneiras de lidar com a vida porque naquele momento era importante para nós. Uma sobrevivência. Eu aprendi que não falar era importante para mim. Por quê? Porque se eu falei e meu pai me repreendeu, o meu símbolo de heroísmo, o homem provedor, né? A visão, uau, meu pai. Né? E se ele me repreendeu daquele jeito, imagina o resto do mundo. Se ele me falou comigo de uma maneira em que eu fiquei com medo de ser rejeitado, em que eu fiquei com medo de ser excluído no meu ambiente familiar, então o que as pessoas podem fazer? Então, se ele que me fez, ou seja, então eu aprendi um comportamento. Não posso me comunicar. Entendi. Entendeu? Só que o que acontece? Aquele momento, eu tive uma emoção muito dolorosa da rejeição, e é uma das dores mais fortes que nós podemos ter. O ser humano tem a rejeição, e ela foi reverberando durante muitos anos. Até que eu entendi, opa, peraí, aquilo foi importante só naquele momentozinho. Horas depois já não era mais importante. Só que a gente aprendeu. Então, o que acontece? Por que eu falo que eu desbloqueei a vida? Porque hoje em dia as pessoas, nós somos em quê? Uma mistura de tudo que nós vivemos até hoje. Né? Porém, a maior parte do nosso cabedal de informação, a maior parte do nosso HD está preenchido por aquilo que nós vivemos na nossa primeira infância. As pessoas, elas não saem dali só se sentindo curadas, digamos assim, ou transformadas. Elas saem para o próximo passo. Eu já sei que acaba domingo, 9 horas da noite acaba o treinamento, mas eu sei que a partir da manhã eu tenho um caminho estruturado para seguir. Sim. Né? E como você encara tem pessoas que têm resistência, né? Como lidar com clientes, com pessoas que têm essa resistência? Ela já vem com essa resistência e ela continua. Como fazer? É assim, uma coisa que é muito interessante normalmente existe ali, eu digo, um nível de consciência do cliente, digamos assim, né? Então, o cliente, quando ele chega para mim, ele já deu um primeiro passo. Até essa semana eu recebi uma caixinha de perguntas em que minha aluna perguntou assim, Petrus, estou perdida, não sei qual é o meu propósito, não sei o que me faz feliz, não sei que caminho seguir, me ajuda. Olha quanta responsabilidade de uma pergunta que ela pôs a mim. Posso não responder? Posso, mas não faz sentido. Ou seja, ela está me usando ali como, digamos, com um tiro de esperança. E como responder? Como garantir alguma coisa? E a resposta minha para ela foi, comemora, aproveita. Por quê? Porque se você está se questionando o que te faz feliz, é porque você entendeu que você está no processo. E o primeiro passo de qualquer filosofia pura, começa a me questionar quem eu sou. Só aí, então, eu começo a criar um novo caminho. Então, quando a pessoa chega para mim, ela já está no ponto do quem eu sou. Sim. Então, acaba que, se eu já estou no ponto em quem eu sou, e talvez a pessoa já procurou outros meios, né? Porque eu acho que cada pessoa tem um meio que serve melhor para ela. Petra, se eu tenho mensagem para qualquer pessoa, pode ser que não funcione tão bem para uma pessoa A. Pode ser que para a pessoa A um outro protocolo, ou um outro treinamento, ou um outro método seja melhor. Tá tudo bem com isso, sabe? Mas a pessoa, quando chega para mim nessa questão, ela já está com essa consciência da mudança, né? Ela já tem um nível de consciência mais elevado em relação ao que ela precisa fazer. Então, assim, existe resistência, só que, assim, o que eu costumo dizer? Eu nunca prometo, olha, você vai ter um 100% de mudança. E eu falo muito sobre isso. Porque a vida não se trata de você mudar 100% da noite pro dia. A vida trata de você se reconstruir 1% a cada dia. Então eu falo, olha, você está aqui, se você sair daqui 1% melhor, você já está evoluindo. Porque há quanto tempo, às vezes, você não evolui nem 1%? Né? Tem pessoas... porque tem uma frase que eu adoro do Alvin Toffler, que ele fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E quando nós pensamos na PNL como uma ferramenta de repetição, de treinamento, de aprendizado, ou seja, o meu comportamento que eu tenho hoje, que é limitador, ele foi aprendido e repetido muitas vezes. O que eu tenho que fazer? Desaprender ele. Sim, é mais sobre desaprender. A vida é mais do que... Chega com certa idade que a vida é mais da fase do desaprender para reaprender. Eu tenho uma aluna que estava fazendo um processo incrível. Eu estava ali no processo dela, de repente ela parou de ter resultado. E era isso. Vamos melhorar isso. Resultado ele sempre vai ter. Sim. Porém, pode ser que o resultado não seja o adequado ou aquilo que você está esperando. E ela começou, entre aspas, a voltar no caminho. E eu fiquei pensando, poxa, ela estava tão aplicada, ela estava fazendo as coisas, estava se empenhando e tudo mais. O que aconteceu? Aí um dia,
né, eu usei um metamodelo, fui fazendo uma investigação do que estava acontecendo, né, fui uma pegada mais terapêutica e ela abriu. O que acontecia? O marido não queria porque ela começou a se desenvolver, ela começou a trazer novos conceitos para casa. Eu falei assim, mas por que você aceita isso? Sim. Ela falou, Petro, eu tenho 38 anos. Eu falei assim, tá, mas o que que... Aí eu perguntei pra ela, o que o fato de você ter 38 anos tem a ver com você aceitar um relacionamento? É, porque eu já tenho 2 filhos. Falei, tá, legal, você tem 2 filhos, e por que você tem que continuar aceitando um relacionamento? Porque ela não falou a causa ainda, ela tava dando só o resultado. São as perguntas poderosas. Aí eu fui perguntando, ela falou assim, porque os 2 filhos que eu tenho não são dele, são de outro casamento. E ele já aceitou. Resumindo, fui perguntando, ela falou assim, ela tem medo de ficar sozinha. Petro, solidão, mas que palavra forte, solidão muito forte. Solidão é pesada. Sim. Mas hoje em dia eu trabalho, a maior parte é imigrante. E eles se sentem sozinhos. E por eu me sentir sozinho, eu aceito coisas que eu talvez não aceitaria se eu não me sentisse. Sim. Entendeu? Então as pessoas aceitam coisas, aceitam relacionamentos, empregos, situações, amizades abusivas. Por quê? Eu tenho que aceitar. Porque se eu ficar sozinho... Isso também porque, Petros, elas não se conhecem. Exatamente. Ela conhece o marido, ela conhece a mulher, ela conhece o filho, ela não se conhece, ela tem uma emoção, ela não sabe por que ela está sentindo aquilo. E justamente o desenvolvimento pessoal, ele é humano, ele está muito em alta agora. E graças a Deus por isso. E assim, só que por outro lado, o coach, ele ficou banalizado. Então, você acha, por quê? Por que o coach ficou tão banalizado se é algo tão importante? Não somente o coach, mas o terapeuta, mas essa área de desenvolvimento, quando a pessoa se rotula, quando a pessoa se coloca, se posiciona como tal, ela já é taxada. Então, eu vou expor essa pergunta em 2 níveis. Primeira coisa as pessoas hoje elas têm que entender uma coisa. Estar na internet e falar frases de motivação não faz daquela pessoa um coach. Sim. E por que o coach foi banalizado? O que acontece é que chegou um certo momento em que era uma ferramenta que começou a trazer resultados muito expressivos. Porque vamos pensar o seguinte, todas as empresas, não tem nenhuma, eu ainda, se alguém me mostrar, eu dou minha opinião, mas me fala uma multinacional, uma grande empresa que prosperou, que aumentou o faturamento, sem ter um plano de ação. Tem empresas que hoje, em 2024, já tem o plano até 2030. Já tem tudo feito. Entende? Ou seja, não existe nenhuma empresa que prospera sem ter um estado atual, um estado desejado e um plano de ação. E ao longo do caminho vai se refazendo. O coaching, o processo em si, ele é exatamente isso. Eu identifico você, eu entendo para onde você quer ir e crio um plano de ação. Vamos imaginar o seguinte, um consultor, quando chega numa empresa, imagina que uma empresa especialista em fazer cabo de machado. Sei lá, uma coisa aleatória, então nós estamos no castelo, né? E veio a ideia do machado. E a Kali é uma consultora de administração, de gestão geral. Ela precisa entender de fazer cabo de machado? Não. Ela tem que entender do quê? De princípios administrativos. Para chegar na tua empresa, olhar e falar, olha, tá saindo mais dinheiro do que entrando, falta um controle A, um controle B, falta um plano de... Enfim, vai te ajudar nesse sentido. O que um profissional, o que um coaching faz? Ele não precisa entender a tua dor, ou do que você faz, ou do que você deseja. Ele entende dos princípios de administração de pessoas. O que o coaching banalizou? Porque pessoas começaram a distribuir isso como se fosse um conteúdo raso, né? E pessoas que às vezes realmente achavam que era um dinheiro fácil, começou a investir e começou a fazer cagada por aí. Porque o coaching não é só como você... Não é só em chegar lá. Não é só sobre, eu vou fazer a pessoa chegar, mas é como a pessoa vai chegar lá. Exatamente. Muitas vezes ela vai chegar lá, mas como que ela vai chegar? Como que vai estar o emocional dela? E tem gente que foca só no resultado, eu quero perder o medo de dirigir, beleza. Eu vou aplicar técnicas aqui, ela vai pegar o carro e vai dirigir. Depois aquilo tudo volta e você não sabe por quê. Exatamente. Porque realmente aquele profissional não estava qualificado. Exatamente. Ele só focou no resultado, mas não o emocional do cliente, como que estaria. E deixa eu te perguntar uma coisa, quanto tempo de duração tem esse processo? Por exemplo, eu vou contratar o Petros. Quanto tempo de duração? Quantas tem a mentoria? Hoje em dia, eu faço o quê? Eu tenho uma mentoria, que eu chamo, inclusive, mentoria Action. Porque qual que é o foco dela? Planejamento e ação. Né? Porque tem muitas pessoas que são perfeitas em planejar. Mas planeja. Olha, planejei isso aqui. Vou planejar isso também. Isso também é legal.
frase, Planejar isso também. tem uma frase que trabalha comigo, assim, que eu trabalho com essa frase, que eu falo assim, planos sem planejamento são apenas planos. Porque eu trabalhei a vida inteira com planejamento, 17 anos. Fazer eventos é total planejamento. E é o planejamento e a ação. Depois, se eu não tenho planejamento, eu não vou ter uma ação boa. Exatamente. Né? Mas o que eu encontro na maioria das pessoas são isso. Eu tenho 1000 planos. Mas não botou nem Cara, internet. tem pessoas que são E eu especialistas. sou Olha, PhD E já. são boas ideias. É. São ideias top que são Maravilhosas, colocadas. mas não consegue, Não, às é a vezes. energia da mãe sem a energia do pai. Não é isso? Exatamente. É bem A constelação. energia do pai é a energia da ação, É. a energia do Não mundo. vou fazer. A mãe, ela é criativa, ela tem a ideia. Mas é o pai que Que vai lá e executa. executa. Então, isso está muito ligado ao emocional, Tá né, Petros? muito Você ligado. planejar, muita gente faz os seus planejamentos final de ano, como agora muita Sim. gente fez, mas passa mais um ano e não executa. Desculpa, pode falar. Então, você trazendo para dentro do desenvolvimento, qual a chave que você, o gatilho que essa pessoa tem que ter, a chave que tem que ter para mudar essa situação? Então, dentro da mentoria, especificamente da mentoria Action, que eu abordo planejamento e ação, eu trago ali... Por que é uma mentoria, Petros, não é um coach? Por que tem essa sacada? Porque ali eu dou minha opinião de tudo aquilo que eu estudei. Poxa, eu não fiz um curso, nem dois. Né? Ao longo da minha carreira, eu já fiz mais de 60 cursos. Fora a experiência que eu já tenho de atendimento, entre outras coisas. Então, eu já tenho uma ideia do que funciona. Então, eu vou orientando a pessoa ao longo do caminho. Inclusive, eu utilizo ferramentas, como da constelação, por exemplo, para resgatar essa energia. Né? Porque qual que é a ideia da energia do pai? Imagina, pensando, eu gosto muito de remeter ao Homem das Cavernas, né? A mulher ficava em casa fazendo cozido, o cara ia lá caçar, voltava e ela cuidava do cara, né? Ou seja... e muitas vezes, e nós somos uma geração, aliás, tem um movimento, uma geração que é a paternada, né? Que cresceu sem o pai, né? Então falta essa energia de ação, é normal, falta mesmo, né? Falta energia do tipo, vai lá, arrebenta, quando você voltar, tá tudo bem, você se cura e vai de novo. Então, ao longo da mentoria, eu convido a todo momento a ação. E a ação, muitas vezes, para a ação acontecer, ela tem que ter uma base. Então, o que eu faço com a pessoa? Eu construo uma base para que essa base vai gerar uma segurança nessa pessoa para que ela vai e comece a fazer a ação. Preparou a base, avança. E acontece muito de no meio do caminho o cliente mudar de rota. Ele querer uma coisa no início e depois ele tá querendo outra. O que acontece é que nós nunca vamos saber com exatidão como é que vai ser o caminho. Sim. Nós nunca vamos conseguir saber. O que acontece é que o que normalmente acontece é até engraçado. A rota muda, mas ela não muda para uma coisa tipo, não quero mais isso. Muda para uma coisa que é maior. Entendeu? Porque ela começa a enxergar, porque imagina, eu faço um trabalho de autoconhecimento. E a pessoa eu tenho até uma frase que fala que o sucesso do fracasso é quando começamos a duvidar das nossas capacidades. Essa frase eu escrevi no dia em que eu entendi que eu tinha motivos para eu querer continuar vivendo. Foi em 2020 isso. Sim. O dia que eu descobri isso, eu escrevi essa frase. E por que eu escrevi essa frase? Porque eu só estava vivendo o que eu estava vivendo porque eu tinha se desconectado de quem eu era. Eu estava duvidando de quem eu era e minha capacidade. O que acontece é que na medida do processo é que você vai se conhecendo e vai vendo o que você é, o quão grande você é, o quanto você pode alcançar, o quanto você pode realizar, e que o processo depende de você. E quanto mais você se dedica ao processo, mais resultado você tem. O seu sonho não se limita. Com certeza. Seu sonho vai aumentando. Isso. Aí, no podcast, eu até falo, né, que eu sou muito arrogante, sabe? Eu sou muito prepotente. No sentido de que, se eu não acredito no meu trabalho, quem vai acreditar? Poxa, eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, eu tenho tanta experiência, enfim, sou, acho que a maior incentivadora do meu trabalho. Se eu não acreditar, quem vai acreditar? Então, às vezes, as pessoas pegam isso e falam assim, nossa, mas ela é arrogante, né? Mas, pera lá. Você vê o histórico, o que ela faz, o que ela não faz, você varia o que ela faz, entendeu? Então, eu acho isso muito importante, quando eu estou me baseando muito quando tu falas em planejamento e ação e a tua capacidade de
dizer eu posso, da capacidade de reconhecer o teu esforço. Exatamente. Porque se você não reconhece o esforço, você já é um fracassado. Muitas vezes a pessoa diz, poxa, eu sou um bom profissional, eu tenho muitas formações, e por que que eu não consigo vender o meu produto, eu não consigo vender o meu serviço? Ela não confia nem nela mesma. Por quê? Porque ela promete para ela e não cumpre. Então, quando você começa com essa rotina que você Exatamente. falou, que começa e você começa a dar conta de si mesmo, aí você consegue passar. É a famosa síndrome do impostor. Isso. Eu sou uma impostora ou um impostor. Inclusive, uma dica aí, hein? Para quem tá vendendo alguma coisa, se o preço do teu produto ecoou dentro de você e você fala, sei lá, eu acho que tá caro, mas eu vou vender assim mesmo. Não venda, que você não vai conseguir fazer venda. É verdade. Coloca o valor no produto aí, por quê? Porque você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, principalmente. Você tem que ser a principal pessoa que acredita no que você está fazendo. Eu vi o texto de uma mentora também, ela falou exatamente isso, porque a gente pega muito isso assim, se você, já ouvi muito falar, né, se você não precifica o seu valor, é porque você não se acha merecedora. Eu já tive muito essa frase comigo, mas depois ela falou uma outra frase que eu captei mais. Ela falou assim, se você não precifica, é porque você sabe que tudo que você precifica, você tem que se doar. Então, quando você não consegue precificar, é porque você não está preparada para se doar, para fazer aquele trabalho. Exatamente. Entendeu? E por quê? Porque você sabe que o preço, você vai ser cobrada. Então, se você não sabe dar o preço, você não quer ser cobrada. Conclusão, as pessoas acabam ficando na mesmice, na acomodação, que não é o nosso lado de empreendedorismo, né? Que todo mundo quer empreendedor, quer o quê? É uma troca. Sim. Tem que ser uma troca. Todo mundo quer empreender, mas poucas pessoas estão dispostas a passar pelo processo. Tudo isso. Isso mesmo. Houve algum momento em que você disse assim, poxa, mas eu tô na área do desenvolvimento, mas eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou ganhar dinheiro em cima da dor de alguém. Aconteceu em algum momento isso? De eu me questionar em relação a isso? Sim. Não. Não. Não, porque quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, eu era policial. Então eu não precisava do dinheiro do desenvolvimento humano para sustentar. Entende? Então eu fui para o desenvolvimento humano porque eu falava, caramba, se eu em 3 dias passei pelo que eu passei, me transformei numa nova pessoa, a partir de hoje eu tenho um compromisso em que eu vou levar isso para o mundo e vou ajudar as pessoas a se transformarem em novas pessoas. Entende? Isso. Betas, pra gente ir encerrando, eu posso te pedir uma frase, assim, que você daria, falaria, não só para os seus clientes, mas uma frase de um propósito. Escolha e identifique quais são os motivos pelo qual vale a pena viver. Porque sem motivos para valer a pena viver... Nem vale a pena viver. Eu falo que eu deixei tanta coisa para trás que eu podia ter vivido com meu pai e que, de repente, simplesmente já não existia mais aquela possibilidade, entende? Tanta coisa. E depois de anos depois, por conta de um processo depressivo que eu passei em Portugal, eu tive entre aspas, uma má resolução de sociedade, fiquei depressivo, tive acesso a pânico, enfim, engordei 40 quilos, foi um processo horrível, né? E eu comecei a desejar não querer mais. E então, depois de todo aquele tempo tendo passado por meu pai, eu passei por algo semelhante com a minha mãe. E depois de ter passado todo aquele susto, eu lembro que eu cheguei em casa, enfim, minha mãezinha está em casa, está na cama, está tudo bem. Depois de ter passado por isso, peraí, por isso vale a pena. Mas peraí, por isso também, eu tenho um sonho que também vale a pena. Também tem isso, ou seja, e me reconectei e comecei a entender isso. Aquilo só estava acontecendo porque eu estava desconectado de quem eu era. E quando eu me conectei novamente, eu comecei a encontrar todos os meus motivos pelo qual vale a pena viver. Isso desmistifica a questão de que a pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, ele também precisa. Precisa. Ele também precisa de cuidar, não é só cuidar. A gente pensa que, mas eu curando, eu também estou sendo curada, também. Mas o terapeuta, o profissional, ele também precisa de ajuda. Precisa. E acontece muitas vezes que nós negligenciamos isso. Por quê? Porque nós acabamos tendo uma imagem de super-herói. E tem pessoas que não conseguem olhar pra gente com um olhar de fraqueza ou um olhar de necessidade. Que bom que você se conectou de novo. bom que voltei. Que bom que voltou. Foi um prazer enorme te conhecer, assim. Eu espero que esse ano de 2024 você tenha muitos eventos aqui em Paris. Muito. Para que a gente possa estar Amém. juntos. Recebo. Exato. Receber. Para que a gente possa estar juntos também. Você possa ensinar também muita coisa
Bom, eu aprendi muito. Foi uma mentoria. Então, Agradecer também a Renderizarte, né, que sempre tá com a gente também, editando todos os vídeos. A Laqueiri, que é maravilhosa. isso, nossa. Também, nossa sócia amiga. E muitíssimo obrigada, mesmo de verdade. Obrigado pelo convite e que o projeto de vocês continue crescendo cada vez mais, Amém. porque a entrega da informação, ela é esse impacto que nós, às vezes, sem saber, causamos na vida das pessoas. Eu costumo dizer, se uma vida for transformada, nós já cumprimos o nosso propósito. Eu vivo por isso e acredito que o propósito de vocês também seja esse. Eu tenho certeza que vai transformar muitas pessoas. Ai, muito obrigada, obrigada mesmo. Isso faz a gente agradecer no sentido de acreditar que realmente a gente está no caminho certo. Isso mesmo. Então, gratidão a vocês. Peço que curta, compartilhe, comente. E esperamos você aqui também para estar no nosso podcast Para Esquece Negócio de Sucesso. Gratidão e até a próxima.